Boa noite, querido irmão e querida irmã. Estamos aqui para mais este encontro, para mais este momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas para você, família Ebenezer, para você que recebeu hoje um convite, um link para participar conosco. Seja bem-vindo, participe, alegre-se, louve ao Senhor aqui na comunhão do povo de Deus nesta hora. E eu quero, nesse instante, pedir para você escrever aí no chat, dar o seu boa noite, para a gente poder se interagir e ver quem é que está participando conosco nessa noite. E eu quero iniciar então o nosso culto lendo um texto que está lá no Salmo 92, que vai nos elevar nesse momento de adoração e em todo esse tempo de culto e também da nossa mensagem. Diz assim o texto: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Como é bom nós entendermos que nós passamos dia após dia, semanas após semanas. Estamos aqui particularmente nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, mas nós temos a presença do Senhor. Todas as manhãs, quando nós acordamos, a sua misericórdia está ali para nos receber. E todas as noites, quando nós vamos dormir, a fidelidade do Senhor nos cobre como um manto para nos guardar durante a noite. E eu quero que você entenda esta ação do Senhor voltada para o seu povo, voltada para a humanidade, voltada para as pessoas. E louve ao Senhor, faça como este salmo. Louve ao Senhor por sua fidelidade. Louve ao Senhor por sua misericórdia. Louve ao Senhor por suas providências. Louve ao Senhor por sua graça, este favor imerecido. E eu quero agora que você, junto com o nosso irmão Alan, eleve a sua voz e cante aí no seu lar, para que o nosso louvor chegue até a presença do nosso Rei, que é digno de todo louvor. É o teu povo aqui presente. Vamos louvar ao Senhor e exaltá-lo, pois só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aí na sua casa, com a sua família, cante conosco, dizendo assim: olha, é o teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Diga mais uma vez: é o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido,
Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. Vamos louvar o Senhor com essa canção. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. Muitas culturas, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Tem mais uma canção que nós ainda vamos cantar e louvar, que diz: há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce
presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, que renovará e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amém. Que maravilhoso, queridos, nós sabermos que o nosso Deus está presente. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Com a doce presença, com o seu poder, com seus ouvidos atentos, com seus olhos amorosos voltados para nós. E é diante desta verdade que eu quero me achegar diante do Senhor, quero orar a Deus junto com você. Quero clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas nossas vidas, por toda a face da terra. Coloque-se diante do Senhor em oração. E se você quiser fazer algum pedido de oração, coloque lá no chat, no grupo da igreja, que nós estaremos orando por você. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua presença, ela é consoladora. A tua presença, ela é renovadora. E nós te pedimos que o Senhor se manifeste desta forma, nesta hora, em cada coração, em cada lar, na vida de cada pessoa que está conosco neste culto. E que também o Senhor estenda esta bênção da tua presença, desta doce presença, às pessoas que estão passando por enfermidades, às pessoas que estão nos hospitais, nos leitos de enfermidades, às pessoas que estão dentro das suas casas, passando ali por medos, inseguranças e até mesmo necessidades. Em nome de Jesus, Senhor Deus, visite este povo, visite, Senhor Deus, estas pessoas e derrame da tua graça e da tua misericórdia. Colocamos diante do Senhor os enfermos da nossa igreja, colocamos diante do Senhor os nossos amigos, aqueles pelos quais nós temos intercedido, temos orado. E pedimos ao Senhor que os visite com a tua mão que consola, com a tua mão que cura, com a tua mão que santifica, com a tua mão que salva, com a tua mão que liberta. Abençoe, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, sobre a face da terra a cura do Senhor. Derrame sobre a face da terra a libertação do Senhor contra este mal, contra este vírus. Em nome de Jesus. Nós também te louvamos pelas bênçãos recebidas. Nós também te louvamos por a providência do Senhor que se estendeu a nós durante esta semana. Louvamos ao Senhor pela saúde, pelo cuidado, pela proteção e pelas bênçãos do Senhor. E nós queremos também consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram feitas ao longo da semana. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado do teu povo e o teu povo tem respondido ao Senhor com obediência, com consagração, com confiança ao Senhor. E nós te louvamos por isso, porque a tua obra tem sido abençoada também pela vida do teu povo, pela vida dos teus filhos. E nós consagramos nesta noite aquelas ofertas e dízimos que foram consagrados ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, na certeza de que o Senhor está aqui, que a tua palavra está aqui diante de nós e que nesse tempo de
culto, nesse momento de culto, Teu Espírito Santo está falando ao nosso coração, está renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando a nossa confiança, a nossa certeza de que o Senhor está presente no meio do Seu povo. Renova, Senhor Deus, o nosso coração. Restaura, Senhor Deus, a nossa sorte. Aviva, Senhor Deus, a Tua obra no decorrer dos anos. Esta é a oração que nós colocamos diante do Senhor. E nesta hora, olhe para o nosso coração e renove tudo aquilo que está triste, tudo aquilo que está abatido, tudo aquilo que está sem sentido. Traga, Senhor Deus, renovação. Traga cura, ó Pai, sobre cada um de nós. É isso que nós oramos, é isso que nós cantaremos nesse instante, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ainda, queridos, nos preparando para o momento da mensagem, este louvor que o nosso irmão Alan vai nos dirigir. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos dizer mais uma vez: renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Queridos, esta experiência da renovação é algo que nós temos aprendido aqui na Palavra do Senhor, em alguns domingos que nós temos estudado alguns salmos, estudamos Abacuque, da grande importância da gente se colocar diante do Senhor nesse tempo de pandemia, para que o Senhor renove, para que o Senhor construa, para que o Senhor limpe, derrube coisas que precisam ser derrubadas para ser construídas
novas coisas. E esta é a disposição que cada um de nós temos que ter dia a dia. Este deve ser o desejo de cada um de nós dia a dia. Porque nesses tempos de pandemia, a humanidade foi desafiada, foi colocada diante de uma realidade bastante dura e difícil, onde ela começa a enxergar, a pensar, onde é que estavam todas aquelas coisas nas quais ela se apoiava? Aonde é que estão o seu apoio? Por exemplo, a humanidade se apoia na felicidade, na busca da felicidade, por meio dos bens, por meio do trabalho, por meio do sustento. A humanidade vê que o seu desenvolvimento como humanidade, como terra, como pessoas que estão em desenvolvimento, crescimento, em descobertas da ciência, descoberta da medicina, descoberta das ciências humanas, de toda a série de estudos, a humanidade tem percebido diante dessa pandemia, diante desse vírus, o como ela é frágil, o como tudo isto se perde de uma forma tão rápida, tão instantânea, e tão abrupta, e tão cruel, quando chega a enfermidade, quando chega a morte. Então os valores que estavam esquecidos por conta do preço que todo mundo estava pagando por conta desse desenvolvimento, dessa busca desenfreada, por sustento, por felicidade, por realização, os valores, alguns dos valores que estavam perdidos começam a voltar. Por exemplo, o tempo em família. Este foi a primeira coisa que as pessoas começaram a vivenciar, o resgate do tempo em família. Os homens que ficavam 12, 14, 16, 18 horas distante da sua família, 5, 6, 7 dias por semana, longe dos seus filhos, foram colocados dentro dos seus lares para conviver com seus filhos, para conviver com seu cônjuge. As mulheres, diante de toda a preocupação, muitas delas com jornadas triplas, trabalho fora, cuidado dos filhos, cuidado da casa, agora se veem dentro das suas 4 paredes, dentro do seu lar, no convívio, no tempo com seus filhos, no tempo com seu esposo, a família ali reunida. E isso traz uma percepção de que algumas coisas que estavam sendo perdidas agora começam a ser resgatadas. Muitas crianças que tinham problemas nas escolas, tinham problema de aprendizado, agora começam a aprender mais, começam a se sentir mais alegres, porque elas estão vendo os pais dentro de casa. Porque a pandemia nos forçou a isso, a pandemia nos colocou todos ali. Então a criação dos filhos, o acompanhamento dos filhos, o tempo do casal, muitos casais distantes, pouco tempo para conversar, pouco tempo para conviver, e isso acabava camuflando muito, né? Toda a questão do relacionamento, das dificuldades do casamento, agora são colocados juntos, e muitos deles vivem 24 horas. Os valores quanto a questões financeiras, aquilo que é os gastos que tinha muito, agora a gente já não tem tantos gastos, a gente começa a perceber que, puxa vida, dá para se viver sem tantas coisas, dá para se viver sem tantos gastos. Enfim, podia ficar aqui citando várias coisas, as prioridades, os sonhos. Tudo isto nós fomos colocados a uma reflexão por conta desta pandemia. E uma das coisas que havia se perdido, o valor de um abraço, o valor de um aperto de mão, o valor do abraço de um neto, o valor de um abraço de um pai, o valor de um abraço de um filho. A gente começa a perceber o quanto que a gente vivia e não dava valor para essas pequenas coisas. E isso tudo coloca também a humanidade diante do sentimento de finitude, diante do sentimento
da fragilidade, diante da morte, diante das perdas, diante da impotência. E principalmente nos coloca diante do nosso lugar neste mundo, diante do nosso lugar nesta terra, e qual é o lugar do sagrado? Qual é o lugar de Deus? E isso faz me lembrar de um livro do Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, que esteve no campo de concentração, e ele escreveu o livro A Presença Ignorada de Deus. Ou como esta presença ignorada de Deus era muito vivenciado neste mundo, onde nós colocávamos toda a nossa confiança na tecnologia, toda a nossa confiança no dinheiro, toda a nossa confiança na economia, toda a nossa confiança na própria saúde nossa. E Deus estava sendo ignorado. E hoje eu quero ver com vocês um salmo que fala desta presença de Deus, deste olhar do Senhor. Em primeiro lugar, sobre toda a humanidade, porque o Senhor Jesus disse assim que o Senhor Deus faz chover sobre maus e bons. Então existe uma bênção para toda a humanidade. Mas este salmo, ele traz uma visão de um cuidado, de um olhar cuidadoso, de um olhar amoroso de Deus sobre os seus filhos. Sobre aqueles que entendem que a presença de Deus é importante na sua vida e de que ele só pode viver se estiver na presença do Senhor. Então, como é que você tem lidado com todas essas coisas que a pandemia está nos confrontando? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar da presença do Senhor na sua vida? E este salmo vai nos mostrar que o Senhor está com seu olhar amoroso sobre o seu povo. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Este salmo, ele é um dos salmos, o 8º salmo das romagens. Lembrando que o salmo das romagens, o salmo da ascensão, o salmo dos degraus, é um cântico, é um grupo de salmos que o povo de Israel cantava todas as vezes que ele ia às festas lá em Jerusalém. E este é um dos salmos. E se nós já estudamos o 124, 125, 126 e agora estamos estudando o 127. Lembrando, queridos, que estes salmos eles são muito importantes porque eles falam da peregrinação do povo de Deus. E a semelhança do Salmo 126 que nós estudamos semana passada, que fala da alegria, tempos da alegria, esse Salmo 127 também fala da alegria. O Salmo 128 também fala da alegria. E eles falam, 127 e 128, eles são muito parecidos, porque eles colocam também o tema da família nesta questão. E nós vamos ver
Por que disso? Então, pensando um pouquinho sobre o contexto desse salmo, nós vamos ver que ele é um salmo que tem um autor. O autor dele foi Salomão. Se foi Salomão, então nós já podemos entender alguns aspectos que o Salomão tenta retratar neste salmo. Para quem está estudando conosco de quarta-feira, vai entender muito bem o que é que eu vou dizer agora, que o salmo tem uma tônica de sabedoria. Nós estamos estudando de quarta-feira o livro de Provérbios. E ali nós vemos, então, qual é a incumbência desse texto, dessa poesia de Provérbios. E aqui nós vamos ver também a tônica de Salomão, que foi o maior sábio do mundo, que agregou tantas coisas. E Salomão ao escrever esse salmo, ele vai trazer para as pessoas o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é a junção da experiência com o temor a Deus, com a prática e o temor a Deus, e aí nós passamos a ter a sabedoria. Então, estes salmos, 127, 128, eles vêm trazer para nós essa tônica. Eu preciso buscar a sabedoria, ou seja, eu preciso aprender a vivenciar o projeto de Deus para a minha vida. E esses dois salmos, 127 e 128, eles trazem este projeto de Deus para a humanidade. Ele traz aquilo que Deus quer, como Deus quer abençoar, como Deus quer orientar, como Deus quer cuidar da humanidade, dos seres humanos, para que os seres humanos sejam felizes, sejam realizados e tenham todo tipo de sustento e de segurança. No entanto, também este salmo faz a gente entender que uma espiritualidade, ela é vivenciada no cotidiano. Assim como a sabedoria, ela é vivenciada no cotidiano, também este salmo, esta fé, ela é vivenciada no cotidiano. Então ele vai falar de coisas do nosso cotidiano. Esse salmo nos faz pensar e nos faz olhar para esta pirâmide das necessidades. Esta é uma pirâmide baseada no estudo de Maslow, que foi um psicólogo muito famoso. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? É a pirâmide, a base da pirâmide, a fisiológica, e a questão da segurança, né? E da nossa vida de segurança. Então, todo ser humano, ele tem algumas necessidades. E, dentre essas necessidades, as necessidades fisiológicas, que está na questão da alimentação. Nós precisamos de comida. Nós precisamos de sustento. E o Salmo fala de sustento, o Salmo fala de trabalho, o Salmo fala de trabalhar e buscar o alimento. E nós também precisamos de família, nós precisamos da segurança familiar, nós precisamos da segurança de termos pessoas conosco, nós precisamos de lugar para a gente poder trocar os nossos afetos, o nosso amor, o nosso cuidado. Então, olha só que o Salmo, ele vai já há 700 anos antes de Cristo retratar sobre essas necessidades nossas. E eu quero ver então com você como é que ele mostra essas necessidades do povo e do projeto de Deus para a humanidade. Em primeiro lugar, o Salmo ele fala de casa. E a casa, né, aquele que vai construir a casa, o construtor da casa, se refere à moradia. Porém, também nós temos que identificar que, como é Salomão que está escrevendo a casa, a pergunta é: que casa é essa? Além de ser a casa do abrigo das pessoas, também é a casa de Deus. Também é o lugar do templo que Salomão escreveu. Nós encontramos aqui a questão da cidade, aquele que guarda a cidade. Paz seja sobre Israel, a cidade. E a cidade fala de segurança. E também nós encontramos o trabalho, aquele que levanta de manhã e que vai trabalhar, aquele que tem ali sua busca pelo alimento, que é exatamente a subsistência de cada um de nós. Então, como é que Deus se apresenta neste salmo?
Como é que nós podemos entender que esta moradia, que esta casa, que esta família, que tem a sua esposa, que tem os seus filhos, que estão ali à roda da mesa, que estão ali cuidando, que estão ali crescendo, que está ali enchendo a sua aljava, a família. Como é que é esse lugar da cidade? Como é que é esse lugar da paz sobre Israel? Como é que é essa questão do trabalho que eu tenho que levantar de manhã? Como é que o Senhor se apresenta? Qual é este olhar amoroso de Deus para as pessoas, para mim e para você? Vamos dar uma olhada rapidamente sob o olhar de Deus, a casa. O que nós aprendemos sobre isso? O Salmo de número 84 diz o seguinte: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, quando nós encontramos aqui a respeito da casa, se o Senhor não for o construtor da casa, se o Senhor não for aquele que está ali presente na casa, nós estamos entendendo aqui que o Senhor é aquele que é o abrigo, é aquele que é a casa, é aquele lugar que eu e você, podemos encontrar abrigo. E podemos fazer parte de uma família, a família do Senhor. Podemos fazer parte do povo de Deus. Então, o pardal encontra a casa e eu e você encontramos os altares do Senhor. Encontramos aquele lugar onde nós podemos orar, onde nós podemos ser acolhidos pelo Espírito Santo, pela presença, pela paz de Jesus, que excede todo entendimento e que nos mantém em pé, mesmo diante da tribulação, mesmo diante do vendaval. Também, sobre o olhar de Deus, nós encontramos aqui a proteção. E o que é que a palavra de Deus nos diz sobre a proteção? Jesus, lá em João capítulo 10, ele chega para os discípulos e fala o seguinte: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Encontrará abrigo neste aprisco. Então, quando eu e você entramos pela porta chamada Jesus, quando alguém tem uma experiência de conversão, de reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, Ele é a porta pela qual nós podemos entrar por meio da fé e ali passar a ter um relacionamento com Ele, nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, porque este Jesus disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém pode as arrebatar da minha mão, porque a minha mão está nas mãos do Pai. Então, quando eu e você trazemos a experiência de conversão, de fé em Jesus, nós estamos guardados no aprisco, nós estamos protegidos por Ele. E em terceiro lugar, nós encontramos aí o aspecto do trabalho. O trabalho que é o lugar aonde nós vamos buscar o nosso sustento. E aonde o texto aqui está dizendo que se nós não temos o olhar de Deus sobre nós, nós vamos trabalhar, nos cansarmos e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós temos este olhar do Senhor, esta presença do Senhor, olha o que o texto diz. Jesus respondeu aos discípulos e aos fariseus que estavam indagando: meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Você já parou para pensar nisso? Que Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está trabalhando ainda por mim e por você. Jesus disse assim: na casa de meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar. No Gênesis nós encontramos a criação de Deus. Deus criou dia 1, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente até o 7º dia. E o 7º dia, quando o Senhor cria e quando o Senhor consagra, Ele fala assim: no 7º dia você vai descansar. Ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor
continua criando as coisas, criando o dia, enquanto nós descansamos. Tem coisas que nós achamos que depende de nós. Tem coisas que nós achamos que só depende de nós. Mas toda a nossa força, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade de realização, de conquistas, só faz sentido, só fará sentido se o Senhor estiver ali. Por isso que ele fala, se o Senhor não estiver cuidando da cidade, estiver cuidando da casa, em vão trabalha. Então lembre-se, querido, que todas as vezes que você dorme, como nós lemos no Salmo no início do culto, a fidelidade do Senhor está trabalhando ao nosso favor. Ao favor da humanidade. Todas as vezes que nós acordamos, a misericórdia do Senhor já esteve ali, preparando um novo dia. É um novo dia que o Senhor cria, para que eu e você possamos vivê-lo, possamos desfrutar dele. Ele não cessa de trabalhar a nosso favor. Ele não cessa de providenciar as coisas para o nosso cuidado, para o nosso bem-estar. Então você pode desfrutar desta bênção do trabalho do Senhor na sua vida. E como pegamos tudo isto, esse Deus que é a casa, que é a morada na qual nós podemos encontrar abrigo, este Jesus que é o Senhor, que é a porta na qual nós podemos entrar e sair ali e termos toda a proteção. Onde esse Deus, esse Senhor, esse Jesus, esse Pai, esse Espírito Santo que trabalham incessantemente dia a dia, como é que nós podemos pegar tudo isso e aplicarmos? E aí é onde entra a sabedoria que Salomão quer que nós pratiquemos. Aí entra a espiritualidade no nosso cotidiano. E a pergunta é, como é que está a sua família? Como é que você tem vivido nesses dias de pandemia aí dentro da sua casa? Nós encontramos muitas reportagens sobre pós-pandemia na China e pós-pandemia na Itália. Houve um aumento de 30% dos divórcios pós-pandemia. Porque todo este momento das pessoas estarem dentro de casa vai fazendo com que as pessoas se desgastem, que as pessoas critiquem umas às outras, que as pessoas briguem. Como é que você está cuidando da sua família? Como é que você está cuidando do relacionamento conjugal, você e seu esposo, você e sua esposa? Vocês têm se amado, vocês têm falado, vocês têm sido carinhosos, vocês têm sido atenciosos, vocês têm sido companheiros de conversa, companheiros de diálogo, vocês têm sido companheiros de ajudar um ao outro a superar as angústias, as ansiedades desse tempo de pandemia, os medos, vocês têm sido amparo um para o outro. Como é que está a relação sua com seus filhos? Tem sido um espaço de você aprender a ser pai, a ser adulto, você a ser mãe, a ser adulto, e compreender, e orientar, e cuidar, e educar os seus filhos em amor. A gente pode falar aqui sobre muitos aspectos sobre a família, mas eu quero destacar isto para você. Como você tem cuidado. Você vai sair dessa pandemia amando mais o seu cônjuge, sendo mais feliz por ter todo mundo junto, e sendo mais adulto, aprendendo com as dificuldades e crescendo em todas as dificuldades? Como estará o seu lar no pós-pandemia? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e deixar o Senhor quebrantar o nosso coração, mudar a nossa alma, tirar aquilo que não serve e colocar aquilo que é do reino dele dentro do nosso coração. Também, como é que está a sua cidade? E quando ele fala da cidade, ele fala, haja paz sobre Israel, haja paz. Por quê? Porque a família, ela é a base da cidade, o trabalho é a base da cidade, e a cidade ela é abençoada pelo povo de Deus. O trabalho, a oração, o testemunho. Você tem aproveitado esse tempo para procurar amigos, para falar com amigos, para orar com amigos, para levar um versículo para um amigo? E amigo não cristão. Você tem procurado ser um missionário para abençoar a cidade, abençoar as pessoas, ainda que está dentro do seu confinamento?
Porque o projeto de Deus é que a cidade seja abençoada pela nossa família e seja abençoada pelo nosso trabalho. O seu trabalho continua. Muitos estão dentro de casa. Muitos estão talvez até em stand-by. Mas o nosso trabalho continua, porque trabalho é vocação. Trabalho é a expressão do reino de Deus. Trabalho é a expressão da vontade de Deus. Trabalho é a expressão da inteligência do Senhor. Como é que você está cuidando do seu trabalho? Como é que você está encarando o seu trabalho? Você está se desesperando? Você está se perdendo? Na angústia, no medo, na insegurança? Ou você está sentindo tudo isso, mas colocando tudo isso na presença do Senhor e deixando com que o Espírito Santo trate de você e mude os seus valores, e mude a sua confiança, e mude aonde está o seu pé de apoio? Onde é que está o seu pé de apoio? Em toda essa pandemia. E olha só, para a gente encerrar, o que diz aonde deve estar o nosso pé de apoio, a nossa confiança. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie em você mesmo, sozinho, única e exclusivamente você. Não ignore a presença de Deus. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como é que você tem lidado, querido, com a presença de Deus? A humanidade está sendo colocada em xeque. Como que ela vê a presença de Deus? Eu e você estamos sendo colocados para dizermos: onde é que está o Senhor na minha vida? Especificamente, onde é que está o Senhor no meu lar, no meu trabalho e no meu testemunho na cidade? Que Deus te abençoe e que você possa vivenciar aquilo que o Salmo diz: se o Senhor não estiver, que você possa vivenciar a presença do Senhor, que você possa estar debaixo deste olhar amoroso do Senhor e desfrutar então de todas essas bênçãos espirituais e cuidados materiais desse Deus que é o nosso refúgio, que é a porta e que está trabalhando por mim e por você até hoje. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos aprender uma música nova hoje. Ela fala que Deus é fiel. Gostaria que você prestasse atenção na letra e ao passo que nós fomos cantando. Cante conosco também e aprenda essa canção. Ela tem uma mensagem muito bonita. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Primeira parte é fácil, não é? Vamos agora para a segunda parte. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar.
encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Amém, o meu Deus é fiel. Obrigado, Alan, por nos ensinar esta canção tão inspirativa. Vamos guardar no coração e vamos louvar ao Senhor todos os dias. Antes de nós fazermos a oração final e recebermos a bênção, eu tenho aqui 3 avisos para deixar com a igreja. O primeiro aviso diz respeito à informação que nós recebemos no final da semana sobre a abertura das igrejas por aquilo que o prefeito falou. Então nós tivemos um pouco de confusão aí no final de semana. Primeiro o prefeito liberou e depois já voltou atrás. Então o conselho da nossa igreja parou e analisou todos esses fatos e nós queremos orientar a igreja da seguinte forma: com respeito ao retorno dos nossos cultos presenciais, nós não vamos seguir orientações dos governos, tanto federal, estadual ou municipal. Porque haja visto essa confusão que está. Então nós, quando você receber isso, não fique tão animado assim, porque o nosso conselho ele estará analisando outros fatos. Fatos que dizem respeito à diminuição da pandemia, do contágio, diminuição de mortes e também a segurança que o Ministério da Saúde, que a Secretaria de Saúde Municipal passará para a população no que diz respeito a este avanço da pandemia. Então, quando nós vamos acompanhar todo esse movimento, e quando nós tivermos uma segurança maior de que eles estão fazendo as coisas de uma forma correta, segura, de que há uma diminuição muito grande de contágio, de que há uma diminuição nas mortes, o Conselho da Igreja estará analisando, juntamente com o grupo de médicos da nossa igreja, sobre o melhor momento e a melhor estratégia para a gente poder retornar aos nossos cultos. Porque nossa igreja é uma igreja que é composta de pelo menos 50% de pessoas idosas, temos muitas crianças e o nosso conselho está muito cuidadoso com respeito ao retorno. Então, queridos, vamos manter-nos em casa. A regra é a seguinte, já que o prefeito também já confirmou isto, e nós também, já como conselho, já tínhamos decidido que a regra é mantermos-nos em casa, fazendo os nossos cultos online aos domingos, fazendo as nossas reuniões durante a semana online também, e estaremos atentos. Confie de que o Conselho está bastante atento às notícias, a este vai e vem de notícias, e nos tempos oportunos, da forma oportuna, o Conselho sempre estará dando orientações para a igreja com respeito a este retorno das nossas atividades. Até lá, continuemos com os nossos corações confiantes no Senhor e fazendo o nosso papel como igreja, uma igreja que está espalhada nos seus lares, mas que ora, que testemunha o Evangelho de Jesus. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é aquilo que você está vendo aqui à mesa. Então, nossa expectativa era que nós voltaríamos logo para podermos fazer o nosso culto presencial. Porém, nós estamos vendo que não é o momento e nós não estaremos retornando agora, então nós vamos fazer a nossa Santa Ceia online. Que dia? Domingo que vem.
Então, dia 7 de junho, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia online. Neste momento de culto, nós vamos tomar a Santa Ceia. Por isso, eu quero pedir para você, aí na sua casa, você vai preparar uma mesa semelhante a essa, aonde haverá aí um pão, o pão cortado, como você quiser, e um cálice de vinho, de suco de uva, para você poder participar da ceia. Você que é membro de uma igreja, você que é batizado, é convidado a participar da ceia do Senhor, que é um meio de graça para o seu povo. E aí no culto, no momento do culto, ali após a mensagem, nós vamos fazer esse tempo de Santa Ceia, onde eu vou aqui orientar você e nós vamos tomar todos juntos, como nós sempre fazemos presencialmente. Então, durante a semana você vai receber aí orientações, mas o básico é isso, você vai preparar uma mesa com uma toalha bem bonita, você pode usar aí o talher, pode usar aí o copo, a taça que você quiser, para poder preparar essa mesa, se quiser colocar um vaso de flor, um ramo de flor, fique à vontade para você ornamentar esta mesa, simples, pequena e bastante funcional, que vai ser o tempo que nós vamos ali tomarmos juntos esta Santa Ceia, tá bom? E o terceiro aviso é que hoje você não precisa mandar o seu selfie do culto, mas, como nós avisamos aí durante o domingo, hoje, você vai entrar na sala do Meet Google, que é o link que eu já vou enviar para você, entrar, e aí nós vamos nos ver um pouco, nós vamos dar um oi para todo mundo, a gente vai fazer o nosso cafezinho pós-culto. Então, aguarde aí, que eu já estou enviando para você o link para você entrar na sala e a gente se vê, ok? Online, tá bom? Vamos então orar e buscar a bênção do Senhor para nós e para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso trabalho. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque nós pudemos juntos passar esse tempo em culto e adoração. E nós queremos colocar diante do Senhor as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos netos. E pedir que o Senhor, que a presença do Senhor seja uma presença viva, transformadora. Que o Senhor leve, ó Deus, sobre os lares, sobre o coração dos homens e das mulheres, amor, paciência, alegria, esperança. E sobretudo, Senhor, tire os medos e as ansiedades, nos ensine a lidarmos com as nossas preocupações de sustento, a nossa angústia de sustento, baseado naquilo que nós vimos hoje, Pai, de que o Senhor está trabalhando, que a Tua graça e a Tua misericórdia se renovam a todos os dias, e de que no Senhor nós encontramos abrigo, e de que no Senhor nós encontramos proteção. Abençoa-nos, ó Pai, com esta verdade, e que possamos, ó Deus, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso testemunho, na nossa cidade, sermos verdadeiramente sal e luz, mostrarmos, ó Deus, que o Senhor tem uma presença viva no nosso coração. Abençoe o Teu povo nesta semana e que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre todos. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo vos abençoe, hoje e até a volta do nosso Rei Jesus. Amém. Deus abençoe, já vá direto para o grupo de homens e das mulheres, e clique ali no link em azul, e a gente se vê na sala. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Primeira parte é fácil, não é? Vamos agora para a segunda parte. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim,
por entre muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Amém, o meu Deus é fiel.